se você puder compartilhar para mais uma pessoa, vai me ajudar. Fechou? Solange colocou assim, eu não consigo a constância nos devocionais. Bacana que hoje eu vou começar a falar sobre constância, tá? Durante 7 dias eu vou estar aqui falando com vocês. Se possível, e você conseguir, esteja nos 7 dias. Eu vou estar de manhã, vou estar à tarde, vou estar à noite. À tarde eu não vou garantir tanto, mas de manhã e à noite eu vou estar. Fechou? Pra gente falar sobre devocionais. Gabriel, por que você vai falar sobre constância? Por que você vai falar sobre devocional? O porquê? Deus colocou um propósito no meu coração em 60 dias. Deus colocou um propósito no meu coração em 60 dias. Em levantar o maior número de pessoas para estarem no secreto. Porque no secreto, gente, isso aqui foi Deus que me entregou. Em 60 dias, levantar o maior número de pessoas a estarem num secreto. Porque o que Deus vai derramar e vai entregar na vida do Influência Cristão, no nosso movimento, é necessário termos pessoas dispostas e que têm intimidade com Ele. Imagine, tem pessoas que até hoje só ouviram a voz do pastor, nunca ouviram a voz de Deus. Tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus. Imagina a dificuldade dessa pessoa que nunca ouviu a voz de Deus. Imagina a dificuldade dela para ela cumprir o chamado dela. Para ela cumprir aquilo que Deus chamou. Pense comigo. Imagine o desafio dessa pessoa. Em ela ter a clareza, ela ter a convicção do que Deus chamou e ela fazer. Sabe? Então, assim, eu vou falar, sim, sobre constância, tá? Constância no devocional, constância na vida de oração, constância na intercessão. A gente vai falar muito sobre assuntos que são importantes para nós, no caso, né? Na verdade, por influência cristã, é um princípio isso, e isso vai ser seguido à risca durante 60 dias. Esse é o propósito. Algumas pessoas estão entendendo, outras estão começando a engatilhar como se fosse um carro a álcool para pegar no frio. Demora um pouquinho, mas nós temos paciência, nós estamos aqui. Eu demorei um tempo, na verdade eu demorei bastante, viu? Então, não importa o tempo que demorar, o Influência Cristão estará aqui para te ajudar, tá bom? Vamos falar então sobre constância. Constância, se eu pegar aqui no nosso material, que aí você vai entender a questão da constância, fechou? Por quê? Sabe o que eu achava antigamente? Eu achava que a constância era algo tipo assim, nossa, eu preciso ser assíduo, fazer toda hora, eu preciso... assim, na verdade, quando eu comecei a estudar sobre constância no devocional, me sobreveio um peso, sabe? Me sobreveio um peso, por quê? Eu não tinha tempo, não entendia do mundo espiritual, né? Eu não tinha tanta clareza. Então, quando você vai tendo clareza, discernimento e estando com pessoas que faz devocional, que tem clareza, as coisas começam a ficar mais leves. Dentro do assunto do devocional, que é a constância, nós de fato queremos fazer com que esse assunto ele deixe de ser algo meramente religioso, se torne um hábito na sua vida e um hábito constante, sabe? Porque assim, geralmente nós somos constantes em coisas superficiais. Na verdade, muitas das vezes nós damos importância a coisas ordinárias do nosso dia, a coisas comuns. Então, por exemplo, eu não preciso de constância para comer. Primeiro que eu como bastante, então eu não vou precisar de constância. Eu sei que eu tenho que comer todos os dias. Eu não preciso de constância, por exemplo, para mim tomar banho. Às vezes no frio eu preciso, confesso. Mas não precisa de constância. Você entende que o básico, você não precisa de constância? Ou seja, qual que é o código que eu quero transparecer para você? É que, por exemplo, se você começa numa academia, a chance de você desistir na primeira semana ou dentro dos primeiros 21 dias é gigantesca. Certo? É gigantesca a chance de você desistir. E então você começa a praticar a constância, de pouco em pouco você começa. Gabriel, então fala para mim então um código rápido para mim começar a aplicar a constância. Um código rápido é: deixe o assunto mais leve. Entende? Por isso que eu fiz a analogia para a gente falei sobre banho, sobre comida. Deixe o assunto do devocional mais leve.
Não espiritualize tanto. Por quê? O devocional nada mais, nada menos é que tempo de qualidade com Deus. Ou seja, esse tempo de qualidade com Deus precisa ser leve. Você não pode estar nesse tempo ou nesse momento com Deus pesada. Entende? Você não tem que estar preocupado se o que você está fazendo nesse devocional está surtindo um efeito, sabe? Então, assim, deixe o assunto mais leve. É por isso que nós estamos escrevendo tanto e-books, já escrevemos mais de 6 livros digitais, justamente para deixar para você, sabe? Você que vai assistir as lives, você que vai assistir os vídeos, deixar mais leve o assunto. Gabriel, como que eu deixo mais leve? Primeiro, você precisa entender que o devocional ele é um princípio. Assim como a fé, assim como a oração, como a intercessão, sabe? Existem alguns... eu vou ler um versículo aqui, tá, gente? Que, inclusive, vamos fazer o devocional aqui, o devocional coletivo, tá? Abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 6. Bora fazer o nosso devocional de João, capítulo 6. Bora abrir aí. Mas pega a Bíblia mesmo, se puder, pega aí, tá bom? João, capítulo 6. Só pegar meu carregador aqui, gente, que meu celular tá começando a descarregar. Pera aí, só um minutinho. O celular tá começando a descarregar. João, capítulo 6. Abre aí. Você vai entender o que é princípio agora. Gabriel, então, para mim, ter um pouco mais de constância, ter que deixar mais leve, deixa mais leve o assunto. Entendeu? Deixa mais leve, amigo. Você vai ver que vai começar a se tornar um hábito. Fechou? Vamos lá. João 6. Vou começar a partir do capítulo 1. João 6. João capítulo 6. Vamos lá. Então tá aqui, ó. João, deixa eu comentar aqui para vocês, ó. João 6. Devocional. João 6. Fechou? Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Detalhe, tá? Eu vou ler para você, existe um texto sobre a constância, então eu vou ler para vocês. Fechou? Dentro de um dos nossos e-books. 2. E grande multidão. Boa noite. Quem tá aí? É o pastor? Pastora? Versículo 2. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Primeira pergunta que eu faço no versículo 2. O porquê a multidão seguia Jesus? João 6, versículo 2. E grande multidão o seguia porque via... Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu tô na sala, olha que bacana. Eu tô na sala e no outro cômodo, na outra sala, a Joyce está fazendo um devocional para mulheres. Então tá todo mundo ativado. Eu tô fazendo um devocional aqui. Gente, você que tá aqui no Instagram, vai pro YouTube, tá? Entra no link da bio aí e vai pro YouTube que tá lá, tá bacana. O pessoal tá lá, fechou? Então, enquanto eu estou aqui lendo João 6, a Joyce tá no outro cômodo fazendo um devocional para outras mulheres de outro movimento. Olha que bacana isso, né? Movimento, né? Mas vamos lá, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, a multidão... eu quero te fazer até uma pergunta. O porquê você segue Jesus? Gente, nós estamos num devocional, tá? Nós estamos num devocional. Então, eu quero que você me responda o porquê você segue Jesus. Responda para mim. Gabriel, eu respondo. Eu sigo Jesus pelos milagres que ele faz. João capítulo 6, versículo 2. Tá bom? Nós estamos ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube também. Gabriel, eu sigo Jesus pelo que ele pode me dar. Você sabia que isso é um ato de sinceridade? Você falar isso? Gabriel, eu sigo Jesus porque ele tem algo para me oferecer. Isso é um ato de sinceridade, você confessar isso.
Você pode perceber que no versículo 2, eu queria estar muito compartilhando na tela, pena que aqui não dá. Mas, ó, versículo 2. E grande multidão seguia. Mas por que essa multidão seguia? Porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Peraí, essa multidão não estava seguindo porque ele era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que forte isso. A multidão seguia por quê? Porque viu os sinais que operava. Não sei se você está com a sua Bíblia aberta e abra, João 6. Versículo 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Certo? Certo. Versículo 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas acredito que sim. A Páscoa era ou é até hoje a principal festa para os judeus. Páscoa, você que não sabe, ela significa, é uma cultura que o judeu tem até hoje, que é onde comemoram a travessia, que é o êxodo, né? É muito bom você estudar sobre Páscoa, é maravilhoso. E não tem nada a ver sobre ovo de Páscoa, não sei se você sabe, né? Acho que sim, você deve ser cristão, acho que você deve saber o real significado da Páscoa, tanto para os cristãos quanto para os judeus. Então, isso que nós estamos lendo mostra que Jesus subiu no monte, assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa dos judeus estava próxima. Versículo 5, gente. Você que está aqui no Instagram, vá lá para o YouTube, tá, gente? Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, 5.000 pessoas, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Eu tenho certeza que você que é cristão já ouviu falar desse milagre, a multiplicação de pães e peixes. Eu vou trazer hoje uma nova visão para você, ou pelo menos uma visão diferenciada, para então você entender o que é devocional. Fechou? Vamos lá. Primeiro que a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? Então toda vez que você lê esse João 6, você vai ter novas conclusões. Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar. Olha isso. O que Jesus dizia para experimentar? Vou ler o versículo 5 de novo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? E é engraçado que Jesus fez essa pergunta para testar o coração de Felipe, para experimentar o coração de Felipe. Fique em paz, aqui é devocional, tá? Vamos aplicar agora. Devocional, dentro do seu devocional, do seu tempo de qualidade com Deus, você precisa aplicar a mensagem na sua vida, tá bom? E eu quero te perguntar aqui: o Senhor Jesus pode experimentar e testar o seu coração? Gabriel, Jesus pode testar meu coração de segunda a sexta. Sábado e domingo, não. Jesus pode testar meu coração, Gabriel, só domingo. Domingo meu coração tá limpo. Na semana, não. Olha, é de verdade, é uma pergunta séria. Porque a pergunta que Jesus fez foi para testar um discípulo. Mas versículo 7. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Eu fui pesquisar no Google, não sei se você sabe, esses 200 denários ou 200 dinheiros significa R$ 6.654. Tá? Então, os discípulos tinham em mãos R$ 6.654. Ok? Ok. Versículo 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Eu vou te explicar onde Jesus vai testar seu coração. Aí você vai entender muito bem. Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, muita planta, né? Muita grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Pensa aí, ó, 5.000 pessoas. Você já viu 5.000 pessoas? Pois é, 5.000 pessoas. Eu quero que você me ajude a compartilhar, eu quero que você fale aí, você comente comigo, eu não quero estar sozinho aqui. Fechou? Vamos lá. Versículo 11. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, repartiu
pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quanto eles comiam ou queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Vamos entender o que é princípio aqui? Em que momento do versículo 11 Jesus pede ao Pai para que ele cumpra um milagre da multiplicação? Não houve milagre da multiplicação aqui. Houve um cumprir de um princípio. Quando você entende, isso aqui é muito forte, quando você entende sobre devocional, sobre intimidade com Deus, você começa a cumprir princípios. Cumprindo princípios, você automaticamente, é automático, você entra no favor de Deus. Só tem um detalhe, se você entender sobre o princípio e entrar no favor, algumas coisas vão começar a acontecer. É muito bacana que tem algumas versões, que até a King James aqui, eu vou até puxar para vocês, ó, João, que é João 6, a versão King James. Abre aí para você ver, ó. King James, 1611. Essa versão é muito bacana, ela quer ver? 1611. Olha que bacana aqui, ó. Versículo 9. Aliás, desculpa, versículo 10, tá? E disse Jesus: fazei os homens se assentarem. E havia muita grama naquele lugar. Assim os homens se assentaram, em número aproximadamente 5.000. O que nós entendemos aqui no devocional? Nós entendemos que para você entrar no favor de Deus e viver uma vida de milagre, você precisa cumprir princípios. Tá dando 20 minutos de live, eu já tô indo para o encerramento. São lives rápidas justamente para a gente aprender, fechou? Quando você entende sobre princípio, automaticamente você entra no favor, entrando no favor, milagres começam a acontecer. Eu tô falando com uma naturalidade, né? E eu quero te ensinar aqui, eu vou te dar mais um passo, mais uma estratégia para você começar a ter o seu devocional. Quando você pega um texto bíblico, pega um capítulo ou um livro da Bíblia, ou o que você quiser ler nas Escrituras, você tem que praticar 4 tarefas. E eu quero que você anota aí, porque eu não vou falar de novo nas próximas lives, tá? 4 tarefas. Tarefa número 1. O que o texto fala sobre Deus? Tarefa número 1. O que o texto fala sobre Deus? Tarefa número 2. O que devo parar de fazer? Por exemplo, João capítulo 6, os versículos que nós lemos, tá falando da multiplicação de pães e peixes. O que isso que eu li para você fala de Deus? Tô te fazendo uma pergunta. Você pode me responder, Gabriel, fala do milagre. Fala de cumprir princípios. Fala, fala para o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Não somente. João capítulo 6, nos versículos que nós lemos sobre a multiplicação de pães e peixes, está revelando um princípio de Deus. Amigo, olha que forte isso. Olha que forte. João 6, em alguns versículos que nós lemos agora, revela uma característica dos princípios de Deus. Gabriel, prova para mim. Eu provo. Quando Jesus pega os pães, o que é a primeira coisa que ele faz? Primeira coisa, ele organiza o ambiente, certo? Ele organiza o ambiente. Ele pede para todo mundo sentar. Todo mundo sentou, todo mundo organizou, todo mundo tá bonitinho. O que Jesus pede? Jesus pega o pão, os 5 pães e os 2 peixinhos, e então, quando ele ora, ele dá graças, ele agradece. Aqui existem alguns princípios nesses versículos. Primeiro princípio de honra. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, amigo. Porque em nenhum momento você vê que Jesus virou para Deus e falou assim: meu pai, multiplica os pães, multiplica os peixinhos. Você viu? Você leu? Por isso que eu pedi para você abrir. Eu vou até comentar aqui, ó, o livro que nós estamos lendo, ó, João 6. Devocional. Você abriu, você leu comigo? É muito importante nas lives você abrir e ler, amigo. Você abrir e ler.
Em que momento você viu Jesus pedindo alguma coisa? Que momento? E eu vou ler novamente. Vou ler novamente. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados, ou seja, para os que estavam organizados. Olha que forte isso. Ou seja, os que ouviram, os que cumpriram o que era para cumprir, porque qual que foi a ordem? Alguém entendeu aqui qual que foi a ordem? A ordem era senta. É igual do jeito que eu tô sentado aqui. Eu tô bem sentado no chão aqui da sala. A ordem foi para sentar. Foi ou não foi? A ordem foi para organizar a multidão. E o versículo é categórico de falar assim, ó. Nossa, é muito forte ali. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, ele distribuiu para os discípulos, primeiro para os seus. E os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes, quanto eles queriam. Primeiro princípio aqui, organização. Deus não vai deixar, na verdade, você não vai acessar o favor de Deus se tiver uma vida desorganizada. Se você virar para mim e falar assim, Gabriel, eu tô organizando a minha vida, tá uma bagunça. Tá uma bagunça a minha vida, mas eu vou organizar, amém? Então você vai entrar no favor dele. Agora, se virar para mim e falar assim, Gabriel, minha vida tá desorganizada e eu não tô fazendo nada para que dê certo, para que melhore, você tá frito. Você tá frita. Você não vai acessar o favor de Deus. Gabriel, mas você tá falando que eu não vou acessar o favor de Deus porque minha vida tá desorganizada? Você tá profetizando errado? Não. Não é nem profecia, é fato. Se você não começar a cumprir princípios na sua vida, você não vai acessar o favor de Deus. É por isso que nós estaremos aqui todos esses dias. Falando sobre devocional. Você entende que aprofundou um pouco mais? Eu não sei se a moça da pergunta sobre constância tá aí, mas você entende que você vai começando a entender sobre devocional, você começa a entender sobre tempo de qualidade com Deus, os assuntos vão se aprofundando. Talvez você lia João 6 de uma forma rápida. E aí você lia tal multiplicação de pães e peixes, nananana, só que você não entende o real, profundo do texto e do contexto. Entende? Então, eu quero te convidar para você continuar aqui com a gente. Amanhã, novamente, eu vou voltar nesse João, capítulo 6, para a gente ler, continuar, a gente fazer mais ainda um devocional para você entender mais sobre como fazer devocional na prática. Fechou? Quem tiver aí ainda, eu quero te perguntar, você tem alguma dúvida sobre devocional? Coloca aí. Fechou? Coloca aí para a gente responder, para a gente ajudar. Então eu preciso fazer uma pergunta. Uma pergunta não, 4 perguntas. Pergunta número 1. O que o texto fala sobre Deus? O texto de João 6, na parte que a gente leu, fala dos princípios de Deus. Ok? Ok? Pergunta número 2. O que devo parar de fazer? Gente, eu tô compartilhando meu devocional com vocês, tá? Quando eu li João 6, logo eu escrevi, eu devo me organizar. Ou seja, eu devo de parar de ser desorganizado. Senão não entra no favor de Deus. Olha que forte. Quarta pergunta. O que devo começar a fazer? Ser organizado. 2, cumprir princípios. 3, entrar no favor de Deus. Ter constância. Entende? E 4, pergunta 4. Toda vez que você for fazer um devocional, pegar a Bíblia, pegar as escrituras aqui, pegar e ler, você vai fazer essas 4 perguntas. O que o texto fala sobre Deus, o que eu devo parar de fazer, o que eu devo começar a fazer e o que eu preciso melhorar. Gabriel, eu preciso melhorar a minha intimidade com Deus. Eu preciso melhorar o meu tempo de qualidade com Deus. Eu preciso, olha, eu tô sem tempo, eu não tô conseguindo. Primeiro que, se você confessar, você já é digno de perdão. Sabe por quê? Se você espera para falar com Deus somente na igreja, você não tá no favor de Deus. Você não tá vivendo uma vida verdadeiramente de cristão. Parece duro eu falar isso, mas é verdade.
A sua ida na igreja, o seu passo a passo dentro da igreja é só um pretexto para você estar conectado com os irmãos, com Deus dentro de um templo. Mas o devocional, ele é prioridade. Se você começar a ouvir a voz de Deus, começar a ouvir Deus, você vai começar a ir para a igreja e você vai começar a ter mais a sua intimidade. Eu falo assim, ó, eu tenho o costume de falar que a sua intimidade, ela vai ser tão intencional com Deus no seu quarto. E Gabriel, como que eu faço? Qual que é a oração que eu faço? Como que eu começo? Não existe regra, amigo, para você começar a fazer devocional. Você precisa de constância. Constância um pouco todos os dias. Por exemplo, amanhã, quando você for fazer seu devocional, abre João 6. Lê lá, versículo 1, versículo 2, 3, 4, 5. Aí você faz a aplicação das 4 perguntas que eu te falei. Você vai perceber que você vai ter uma conclusão diferente. Uma conclusão diferente daquilo que você... daquilo que eu falei hoje. Você vai ter um outro direcionamento. Olha que bacana. Fechou? Então, sobre constância, só para a gente encerrar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais, e eu já vou encerrar para a gente seguir a nossa vida. Fechou? A constância, aonde vai mostrar que você está vivendo uma vida constante? Quando você decide mergulhar na cultura do devocional. Sabe? É quando você mergulha, você fala assim, olha, eu vou... Porque assim, de verdade, gente, vai ter dia que você não vai querer fazer. Vai ter dia que você não vai querer abrir a Bíblia. Vai ter dia que você não vai querer entrar na live. Vai ter vários dias. E aonde entra a constância? A constância entra como princípio. Jesus não precisava multiplicar os pães e peixes. Mas lembra lá no comecinho, no versículo 2, quando eu falei, a multidão seguia Jesus pelos sinais e pelas maravilhas? Lembra que eu fiz aquela pergunta para você assim? O porquê você está seguindo Jesus? Você já parou para pensar o porquê você está seguindo Jesus? Gabriel, eu estou seguindo Jesus porque minha mãe mandou. Não faça isso. Gabriel, eu estou seguindo Jesus porque o meu pai falou para me seguir Jesus. O meu pastor falou. E aí você não encontra nada que traz esse princípio dentro da sua vida. De você falar, não, peraí, eu sigo Jesus porque ele é o meu influenciador. Eu sou influenciada por ele, eu sou influenciado por ele. Sabe? A história de Jesus como homem influencia a minha vida. E eu acesso o Pai, eu acesso a salvação através do sangue dele. Isso tem que estar muito claro na sua boca. Por que você é seguidora de Jesus? Hoje ninguém pode te perguntar isso. Talvez você pode passar batida. Batido, ninguém tá vendo. Mas até um tempo que vão te perguntar. Mas por que você segue Jesus? E aí o que você falaria? Então por isso a importância do devocional. Você tá ali, ó, novidade de vida todos os dias, falando todos os dias. Sabe? Desfrutando todos os dias. Fechou? Foi algo rápido, uma live rápida. Lemos um texto aqui em que eu tô fazendo, já é a segunda vez que eu tô lendo, é a segunda semana que eu tô lendo. Estou aprendendo muito sobre João 6, tá? Então, assim, eu estou estudando muito sobre João 6. Quero que você leia. Nós temos um e-book, que é Os Passos do Seu Devocional Diário, quem quiser. Nesse book, nós falamos sobre constância, tá bom? Falamos constância, falamos sobre tempo de qualidade. Nós falamos o que de fato é um devocional, entende? Sabe por quê? O devocional diário, ele é a resposta dizendo que Jesus, que ele é a nossa prioridade. O devocional, você fala assim, Jesus, tem dia que eu não tô com vontade de fazer devocional. Mas o Senhor é a minha prioridade. Entende? Então, isso aqui foi uma conclusão do devocional de hoje. Amanhã nós estaremos aqui. Eu peço que você compartilhe, chame mais alguém, chame alguém pro grupo, manda mensagem lá no nosso grupo oficial, no nosso WhatsApp oficial. A gente pode mandar um e-book para você, podemos mandar o link. Em breve nós abriremos, tá, o grupo para a gente se comunicar, se conhecer, fechou? Mas amanhã nós estaremos aqui também. Quero te agradecer, você que ficou até o final, você que vai assistir depois. Esse foi o devocional de João, capítulo 6, fechou? Tamo junto, gente. Até depois. Até amanhã, viu? Amanhã de manhã e amanhã à noite também. Tamo junto.